Querido Senhor, esta manhã, mais uma vez, estamos aqui para te agradecer. Queremos abrir nossas mentes e corações para a Tua Palavra. Queremos compreender o tema da pregação desta meia-noite. Por favor, guia-nos através desse estudo, guia minhas palavras. Esteja com cada um de nós, por favor. Pelo nome de Jesus. Amém. Ok. Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 40. Como já anunciei, quero adicionar mais uma história da pregação desta meia-noite. É a história de José. Também uma história de 2 anos. Outra história de 2 anos. 2 anos já marcado aqui por vários testemunhas, pelo número 2. E possivelmente isso vai ser a minha última apresentação. O material quase já se acabou para a pregação desta meia-noite. Se vamos procurar de apresentar Gênesis 40 e depois a história de Gideão. E fazer um resumo, mais alguns comentários generais sobre a predicação desta meia-noite. Então, parece rápido como vai o tempo, não? Já apresentei 5 vezes e vai ser a 6ª palestra. Ok, Gênesis 40. Conhecemos a história. Então, podemos saltar ao versículo 7 ou 6. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó com que eles estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: tivemos um sonho. Bom, a pregação desta meia-noite nós colocamos para lembrar no tempo depois de 11 de setembro. E esse é o tempo da demora. Desculpa, sempre. Tempo da tardança. Então, o estado deles aqui, apresentados por esses 2 homens, estavam tristes. Da mesma maneira, se lembravam sobre os mineritas estavam tristes. Não sabiam o que aconteceu, o que vai acontecer, como vão ser as coisas. Estamos aqui em circunstâncias similares nessa história de José. Tiveram um sonho. Tivemos um sonho, versículo 8. E ninguém há que não interprete. Sonho também simula profecia. E não temos ninguém que compreende profecia. Por quê? Porque morreu o profeta. Morreu Samuel, história de Davi. Morreu o Eli. O Eli já não sabia interpretar a profecia, falar de profecia na história de Samuel. Isso é um marcador aqui 11 de setembro, dessa história em que estamos. Ninguém sabia interpretar a profecia. A liderança da igreja não tem compreensão do significado da profecia. Eles são aqueles
que veem o livro e sabem, eu não sei ler, ou não sei o que significa isso. E o povo tampouco sabe porque não sabe ler as palavras de Isaías 28. Então estamos nessas circunstâncias. Mas, onde estão eles aqui? Estão na cárcere. E vocês sabem que são dois grupos. Duas pessoas, o copeiro e o panadeiro. Esses dois grupos estão na cárcere. O que significa isso? Estão escondidos. Não estão visíveis para o público. E é outro atributo desse tempo. Nós somos escondidos. Não no sentido literal, mas o mundo não nos percebe. A Igreja Católica tampouco não nos percebe. Nas palavras da Spalding e Magan, página 1, onde fala que somos os escondidos. Ninguém sabe de nós. Somente os nossos irmãos, nossa igreja sabe de nós. Essa é a circunstância aqui na história de José. Escondidos, está na cárcere. Querem compreender profecia? Não tem quem perguntar. Ninguém sabe interpretar profecia. São dois grupos. Continuamos. Tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço vos. Então aqui aparece uma pessoa que sem sabe. Essas circunstâncias já têm em desenvolvimento a igreja triunfante. Existe um grupo que deve poder interpretar, mesmo nessas circunstâncias, as profecias, porque são de Deus. Então ele começa a interpretar. 9. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe, eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face. Então o copeiro, como vocês conhecem a história, o copeiro representa aquele que vai sair vivo. Então ele apresenta dos dois grupos, por exemplo, o trigo. Ele é bom, ele vai sair. Ele vai ser salvo. 10. E na vide 3 sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. Então, compreendemos que o brotar é causado por quê? O que causa o brotar? A chuva. A chuva marcamos aqui, mas na história dos sacerdotes, a chuva temporal e a chuva serôdia. Então temos que marcar também chuva aqui. Porque a predição no sonho, aqui nessa história, José vai predizer algo o que vai acontecer aqui. Estamos na predição antes da meia-noite, na linha dos sacerdotes. Então podemos marcar uma chuva caindo nessa fase também, especificamente. Porque brota a uva. Pelo menos o começo, talvez deveríamos dizer, da chuva serôdia. E amadureciam em uvas. Isso já falamos em outra linha, que aqui temos o processo de maduramento, de madurar. Outro testemunho para isso. Amadureceram em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, eu tomava as uvas e se exprimia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. O que é o copo? O que é o copo? O que contém isso? Que tem algo para beber, o vinho para beber, o que simboliza? É o vinho. O vinho para beber que é? Doutrina. Ou podemos dizer mensagem. Tem o vinho fermentado e tem o vinho, o mosto, que é bom.
Então aqui ele tem uma mensagem para dar a quem? A Faraó, ao mundo. Já está. Isso é outro detalhe aqui, que já dizemos que na pregação desta meia-noite vai ter uma mensagem, que não é somente uma mensagem interna, senão uma mensagem externa. Tem uma predicação para os netineus a perceber, para o mundo a olhar, a ver essa mensagem aqui. Dessa maneira, o Faraó, os netineus já entram, participam dessa história. Somente ouvem, somente têm alguma mensagem, eles tomam notícia desse grupo aqui, daquele homem. Ok. Continuamos. Quantos sarmentos falou aqui? Depois vamos voltar a isso. 11, não. 12. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Onde vimos 3 dias? 9º dia do primeiro mês, até o dia 12 do primeiro mês, em Esdras 8. E os 3 dias estavam lá. Os 3 dias marcam precisamos da meia-noite, meia-noite. Então, talvez vocês, em suas notas, podem fazer isso um pouco mais fácil de distinguir, porque aqui parece um pouco confuso, porque estamos misturando diferentes linhas. Mas isso é parte da confusão ou da complicação de uma parábola. Não é assim? Outros não entenderiam, mas vocês entendem. 3 e 2 em 81, tudo a mesma coisa. Há 3 dias podemos marcar lá, estão lá. Está nesse tempo, marca nesse tempo, desse período de aqui para aqui. É o símbolo também. Diferentes histórias, diferentes símbolos, mas falam da mesma coisa. Ok, os 3 sarmentos são 3 dias. 13. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme a costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo compaixão e que faças menção de mim ao Faraó, e faz-me sair desta casa. Isso vocês sabem que não vai acontecer ainda. Mesmo que ele vai sair, ele esquece. Somente aqui vai se lembrar, o mundo se lembra do que ouviu já aqui. Aqui eles lembram-se dessa profecia. Então talvez fique pensando fazer isso um pouco mais. Vou fazer simplesmente outra linha. Marcamos o 3. Então, continuamos. 15. Porque de fato foi roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Então, o estado da igreja, desse homem, ele está em circunstâncias onde não deveria estar. Ele foi roubado da terra dos hebreus. Não está na terra gloriosa. Ele está em Egito, está no mundo. Mas ele não quer estar aí, ele está consciente disso. Ele já saiu espiritualmente dessas circunstâncias. Mas está na cárcere. Não pode sair ainda completo dessa circunstância.
para nós, estamos numa situação similar. Bem prático, na vida particular, ontem fizemos algumas perguntas, estamos bem atados, de certa maneira, ao mundo. Temos que trabalhar, temos nossa família, estamos com nossos pais, diferentes circunstâncias que fazem que nós estamos em Egito. Mas espiritualmente já deveríamos estar fora, completamente fora. Okay? Vai precisar um processo até o Senhor nos levar e separar por completo dessas circunstâncias. 16. Agora o segundo grupo. Vendo então o padeiro mor, e tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei, eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro. E as aves o comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Isso é uma duplicação. O mesmo sono outra vez. Então, tem que ver com meia-noite, porque isso é um símbolo de duplicação. Mas a predição da meia-noite forma parte da meia-noite, porque é a predição antes da meia-noite. Então, se vemos a duplicação aqui ou aqui, não quer dizer que isso acontece aqui. Okay? Porque isso fala de aqui. 17. Não, 18. Não. Onde estamos? 19. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pão. E as aves comerão a tua carne de sobre ti. Então, o que significa que vai pendurar de um pão? Forcado. E isso é bom, isso é mau. Isso é mau, é um símbolo de quê? Maldição. Então, aqui, vai acontecer isso. E isso simboliza que grupo? Esse é outro grupo. É o trigo. É trigo primeiro e isso é o joio. Ok? O joio vai ser separado nessa história. Vai ser separado antes da meia-noite. Porque vamos ver que meia-noite vai acontecer depois. Ele já está fora. Ele morre aqui. Já vimos essa outra história. Estudamos ou falamos da experiência de Helena White. Da experiência dela, quando ela falou, nós já não temos interesse nas panelas de Egito. Já existia uma separação por completo desses 2 grupos. Isso tem que acontecer agora. Acontece agora. Um grupo já sela as suas circunstâncias. E depois, aqui outra informação. Quais são aqueles que comem? Temos as aves aqui. Um pouco mais bonito. Temos as aves, e as aves um símbolo que a Bíblia usa repetidas vezes. Podemos abrir Jeremias 12, versículo 9. Uma das 2 referências que gostaria de ler com vocês. Jeremias 12, 9.
somente para ver o que fala aqui nesse capítulo, versículo 7, Jeremias 12, 7. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Quem é este aqui? Quem é esta? Quem é a amada do Senhor? O seu povo, a sua igreja. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta, levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. 9. A minha herança é para mim ave de rapinha de várias cores. Andam as aves de rapinha contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorar. Então a ave é símbolo de quem? Aqui. Aqui? Inimigos? Não compreendo o versículo assim. Deixa eu ver de novo. A herança, não? Não é assim. A minha herança é para o Senhor como quê? Como ave. A sua herança, o seu povo, a igreja, se tornou como um ave. Claro, a ave é um símbolo também de animais impuros, é símbolo da Babilônia, em outro contexto também, isso é certo. E assim, aqui se tornou como? A igreja se tornou como? Ave. Não deveria ser assim, mas é assim. Se virou assim como uma ave impura, imunda. Símbolo da igreja. Pode ser um símbolo da igreja. E nesse contexto, eu diria, é símbolo da igreja. Também temos Eclesiastes 10, versículo 20. Dez, 20. Nem ainda no teu pensamento maldições ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara maldições ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz e os que têm asas dariam notícia do assunto. Aqui nesse contexto, o que representam as aves? As que levam quê? Notícias. Então, quem leva notícia? Mensageiros. Não? Aqui, neutral, mensageiro. Então, com esse símbolo, as aves podem ser a igreja, podem ser mensageiros da igreja, a mensagem deles é que é levado a quem? Ao joio. O joio morre, o joio sofre, o joio é atacado, o padeiro é atacado, o seu mensagem é devorado, ele não tem nada para entregar para Faraó, foi destruído. Por quê? Pela mesma igreja, por os mensageiros falsos nessa história aqui. Ou seja, o joio mesmo se destrui a si mesmo. Os falsos profetas, os falsos mensageiros. A igreja que se virou como uma ave, adaptou os métodos de Babilônia. Isso destrui o joio, isso faz que esse grupo se divide do outro. O outro tem vinho para entregar. É o mosto, é o bom vinho. E esta mensagem que tem outro faz que esse se salva.
E esta mensagem daquele é que faz a destruição, traz a destruição sobre ele. Ok, continuamos a história. 20. E aconteceu o terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó. Tem o seu aniversário. Que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas o padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então, isso aqui, 3 dias, meia-noite. Aqui, o cumprimento dessa profecia, com os resultados finais sobre esses 2 grupos aqui. Eu coloquei isso aqui por outro motivo. Vocês poderiam colocar isso aqui, claro, mas por outro motivo, vamos a continuar lendo, eu coloquei isso aqui. Continuamos, capítulo 41. Versículo 1. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, eis que estava em pé junto ao rio. Então aqui, nessa mesma linha, temos também, nessa mesma história, temos também 2 anos. Como já temos visto aqui, eu coloquei aqui os 2 anos e os 3 anos. Então, os 2 números simbolizam essa história aqui. E os 2 anos, agora de Faraó, é a mesma coisa, porque isso foi o aniversário do Faraó. E 2 anos inteiros depois é que? Novamente o aniversário do Faraó. Então, a Bíblia fala, na verdade, estamos no mesmo evento. Profeticamente, a mesma coisa aqui. Estamos novamente na meia-noite. Ok? Estamos na meia-noite aqui de novo, porque é o mesmo de novo, é o aniversário dele de novo. São 2 anos depois, 2 anos em outra linha, já sabemos que é a mesma coisa. Pensamos a meia-noite. É uma pequena complicação aqui, mas dá para entender. Então, o que acontece agora com José? Ninguém se lembrou dele aqui, mas agora lembram-se dele. E ele sai da cárcere. E o que acontece com ele? Ele é governador, e de maneira espiritual, como chamamos isso, quando alguma pessoa é pegada de embaixo, colocada em cima. Nas palavras, levantado, promovido e como é o exaltado, mas acho que tem outra palavra mais. O erguido, tem a palavra pendão? Não. O que se levanta aqui nesse momento? A bandeira. Estandarte. Não, eles se viram um estandarte que é levantado aqui. Em Amós, em Isaías, existe esse símbolo. Aqueles que são escondidos, sabemos que aqui na meia-noite, esse grupo será exaltado. Se virá um estandarte. Porque eles aqui formam o exército. O exército fica em pé agora. Isso acontece com José. Então, por isso, esse momento aqui é símbolo da meia-noite. E nessa história, esse símbolo. Uma interessante história, tem vários símbolos. Acho que agora ninguém deveria ter grandes dúvidas da validez desse símbolo aqui, dessa marca. Esse simplesmente é um evento em nossa história, na linha
que antes não tínhamos visto. E, queridos irmãos, isso é uma coisa impressionante. Ano passado, os irmãos descobriram isso. Quem achava que na linha da reforma, que estudamos tantas vezes, que apresentamos tantas vezes, que vocês mesmos apresentaram aqui, muitos grupos, iríamos a descobrir outro detalhe tão grande que aparece em tantas histórias da Bíblia. Simplesmente isso é uma maravilha, é lindo ver como o Senhor continua abençoando. Mas ao mesmo tempo, a mesma coisa aqui acontece com isso que com o descobrimento de outras profecias. Cada vez mais perto ao evento final, cada vez mais se aproxima a nós. Ou seja, estávamos aqui, o vento aqui, mas chegamos mais, aqui chega isto, também vem para nós mais perto, ok? Por quê? Por que estou dizendo isso? Em 1988, o fim, para nós, era Miguel se levantar. Fechamento da porta de graça. Ok? Daniel 12, 1. Em 1989, já mudou. Descobrimos que, segundo Daniel 11, 41, o decreto dominical é o fechamento da porta para os adventistas. Ao proceder, acercar-se ao fim, o fim vem mais cerca a nós. Okay? Isso é que acontece. Avançando na história, descobrimos que, na verdade, não é o decreto dominical, é o clamor da meia-noite que marca a porta fechada para a Igreja de Deus. Avançando mais, na verdade, descobrimos que não é o clamor da meia-noite, é meia-noite. Ok? Avançamos mais, descobrimos que é a noite, ou que é a atardecer, ou como chamamos? A posta do sol. Ok? Então, isso é um assunto interessante, mas dá medo um pouco assim, se você não compreende exatamente o que acontece, mas cada vez mais avançamos, mais descobrimos, mas o que descobrimos vem mais a nosso lado, ok? Então, devemos estar conscientes dessas circunstâncias. A predição antes de meia-noite agora descobrimos aqui 2017. Acho que foi 2016, 2017. Então, só para ter uma ideia onde estamos, precisamos entender isso. Isso foram os 2 anos em várias histórias. Agora quero convidar vocês para saltar a outro livro, os Juízes, capítulos 6 e 7. A história de Gideão. Gideão. Juízes 6. Ok. Vamos saltar ao versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual, um versículo anterior, no 32.
Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos de Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale do Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Então a história aqui onde entramos começa no 11 de setembro. Por quê? Tem dois símbolos aqui. O seu nome recebe um novo nome. O novo nome é símbolo de um novo pacto. E isso é uma coisa que várias vezes marcamos já aqui no 11 de setembro. E também a trombeta é tocada. A trombeta, a 7ª trombeta, símbolo 11 de setembro. Continuamos. Ou a buzina, como fala aqui. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Neftali, que saíram ao encontro. Então, para que são esses mensageiros? E para que esse encontro? Isso não é um encontro social, é um encontro que forma o exército. O exército do Senhor é levantado, começando aqui no 11 de setembro. O ajuntamento do exército do Senhor. Porque outro exército já está pronto. Na história do Balaam, nós vimos a história do Islã. E vimos que no primeiro ataque, no 11 de setembro, a sentença, a maldição sobre o povo de Deus já estava nas mãos do falso profeta. Ele já iria a maldecir ao povo de Deus. Já estava pronto. Aqui o exército do inimigo já está pronto. Já estava pronto para atacar. Já iria sair o decreto dominical aqui. Mas Deus não permitiu. De mesma maneira aqui, Deus, ainda os amalecitas, símbolo do rei do norte, eles estão aguardando, mas estão prontos já. Ao mesmo tempo, Deus começa a levantar o seu exército. Assim como se escreve exército, irmão? X? Aqui? Correto? Bom. 36. E disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como dizeste, eis que eu porei um velo. Aqui temos essa história, não precisamos ler. Vamos saltar ao capítulo 7, versículo 1. Somente isso era para marcar o momento do exército se ajuntar. Dá início a essa história aqui. Versículo 1 do capítulo 7. Jerubal, que é Gideão, novamente aqui fala do troca do nome, no momento do ajuntar o exército, 11 de setembro, o pacto de Deus com seu povo, se levantou. O levantar, os ninhos estão fazendo isso lá em cima. Eles colocam na linha paralela, na linha da reforma, eles colocam o levantamento do mensageiro do Senhor. Ele está pronto agora para entrar em ação, para trabalhar para o Senhor, para lutar. É uma história, é um símbolo que vemos em Ezequiel 37. Por exemplo, quando os ossos mortos chegam a um ponto onde eles se levantam. Isso acontece aqui, com os 4 ventos. Ou, no texto na cita de Ellen White, onde ele fala sobre Nova York,
quando o Senhor se levanta. Outro marcador aqui, desse momento. Então, se levantou Jerubal, e vamos saltar um pouco aqui. Não, vamos continuar. Se levantou da madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, significa terror, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro da Moré. E disse o Senhor a Gideão, aqui, não? Midianitas para o norte, por isso falamos que o inimigo do norte, o rei do norte, simboliza o rei do norte. Eles estão acampando ao norte. Versículo 2. Disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão. Isso é a grande multidão. Isso vai ser a grande multidão, esse povo. Mas temos aqui um grupo que não está pronto ainda para participar. Mas a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão se livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente nas montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então aqui temos 32.000. O povo vai ser reduzido a 10.000. Ok. Versículo 4. Uma coisa mais. A palavra, o nome do lugar, Gileade, significa o memorial, ou uma marca. Como colocamos memoriais de eventos na nossa história do povo. Então, isso aqui é Gustavo, que é hito? Marco. É um marco. Não é nada nesse caminho, é um marco. E os marcos nessa linha aqui, o marco que distinguimos aqui é meia-noite. É um marco, Gileade. Nesse marco, o grupo reduzido. Continuamos. 4. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. Então as águas, a chuva que aqui o povo recebe, também é prova para o povo. E o povo é provado. O primeiro grupo aqui que sai, ele não passa uma prova. Talvez podemos dizer assim, mas eles simplesmente podem ser francos, podem decidir, se tem medo, se tem outros assuntos, pode voltar. Quero dizer que esse grupo aqui que sai, o primeiro grupo, são os netineus. Ok? Eles têm possibilidade mais logo de voltar, se ajuntar. Mas ainda não é seu tempo. Não podem sair. Eles têm uma boa excusa para sair desse grupo, para não participar. Não são desse grupo, na verdade. Não são prontos para participar da guerra, da luta. Versículo 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte,
como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Então aqui temos uma segunda purificação. E o grupo se reduz aos 300. Clamor da meia-noite. Continuamos um pouco a história. 7. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei as midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um a seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo, no vale. E sucedeu naquela mesma noite. O Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. Purá significa folhagem, as folhas. Isso quer dizer, também você pode entender isso como camuflado, ok? Invisível. Temos aí ainda, estamos aqui com aqueles que são invisíveis, com aqueles que são desconhecidos, com aqueles que estão na cárcere, que o mundo não conhece. Mas agora pronto eles vão ser exaltados, vão ser visíveis para todo o mundo, exaltados. Ok. 11. E ouvirás o que dizem, então fortalecidas as tuas mãos descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá, até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. 12. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Então vemos aqui que o inimigo forma uma tripla aliança. São 3. Essa tripla aliança vai ser conquistada, ou vai ser enfrentada no decreto dominical. Mas agora vão acontecer algumas coisas interessantes, que são importantes para nós. Versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia: eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo esse arraial. Então, o que é isso aqui? É uma predição, não é assim? E nessa lógica, isto é localizado aqui, antes do ataque. Mas isso não é outra coisa que marcar este momento aqui. Porque isto para os levitas é isto para os sacerdotes. Ok? Decreto dominical é a mesma coisa que meia-noite. Não é a mesma coisa, mas tem muitos símbolos que acontecem aqui e também acontecem aqui. É como uma lei dominical número 1. É um desenvolvimento.
E se marcamos aqui um evento aqui, podemos ver esse evento aqui. É outra prova de que antes do decreto dominical, esse também é decreto dominical, acontece isso aqui. Eu estou dizendo que é um decreto dominical porque já temos visto em outras histórias da presença da meia-noite que aqui vai ser decreto. Decreto para perseguir o povo de Deus. O mesmo que vai sair aqui. E tem outras coisas mais que falam disso como se fora o decreto dominical. Então, de maneira em que linha você está, você pode colocar a predição sobre o que vai acontecer aqui, nesse momento. Aqui a predição é sobre a caída de uma nação, de um povo, vai ser conquistado. Nós já estamos fazendo essa predição, a caída dos Estados Unidos depois da Rússia em Jaffa e Panium, ok? É algo muito similar. Continuamos mais um pouco, versículo 16. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas nelas acesas. Ok? Continua um pouco. E disse-lhes, olha para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis, espada do Senhor e de Gideão. Então, o que tem que acontecer aqui, várias coisas. Primeiro vemos que são os 300, são divididos em 3 grupos. 1, 2, 3 grupos. Os 3 grupos já conhecemos, sacerdotes, levitas e netineus. Tem essa separação do povo de Deus. Claro, falamos que os netineus saem aqui, mas acho que não temos problemas de compreender que ao mesmo tempo podemos dizer que eles formam parte aqui. Ok? Depois, eles têm que fazer uma coisa. Eles têm que seguir o seu líder. O líder deles é Gideão. Gideão é o símbolo de quem? De Cristo. A igreja tem que se virar na igreja triunfante. A igreja triunfante aqui é uma teocracia. A teocracia significa que o rei dessa igreja é Cristo. E não assim como cada igreja está dizendo, ou muitos países estão dizendo, o Senhor é o máximo líder da igreja. Mas na verdade não é. Porque não é simplesmente uma fantasia. Mas na igreja triunfante, o Senhor verdadeiramente, Ele dirige, Ele atua, Ele fala o que tem que fazer o seu povo. E seu povo, simplesmente como um espelho, ele vai para aqui, o povo vai para lá. A mesma coisa acontece. Ele reflete, ele é a mesma coisa como o seu líder. Ou seja, a encarnação. O povo de Deus se faz Cristo, se assim poderia dizer isso. Não? Reflete a Cristo. A encarnação do povo de Deus. A mistura do divino com o humano aqui. Não? Os 144 mil, um povo perfeito que apresenta Jesus. Isso aqui, vemos essa simbologia. Ele ataca, outros atacam. Ele grita, outros gritam. Fazem a mesma coisa. Ou também chamamos isso o mistério de Deus, que se realiza aqui nesses versículos, no ataque, meia-noite ou decreto dominical. E eles têm que ser que eles, como quando fala 17, e será que, como eu fizer ao final, assim fariam vós. Isso é a união perfeita. É como um corpo.
um corpo perfeito. Essa é a união que precisamos. Não a união que todo mundo está falando que precisamos fazer, uma união superficial. Como fazem a mesma coisa, mas pensam coisas diferentes, não querem fazer. Em outro momento não fazem mais a mesma coisa quando têm a oportunidade de fazer o que eles querem. Aqui a união é perfeita. Na meia-noite, para os sacerdotes, ou na linha dos 54.000, do decreto dominical. Continuamos. 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Quando acontece isso? Meia-noite. Por isso eu falei que esse evento é aqui. Mesmo que na linha dos 154.000, você pode colocar esse evento aqui, que também é meia-noite, mas dá licença à Bíblia entender a história acontecer aqui na meia-noite. Acontece meia-noite. E quando eles tiram os cântaros, cântaro é um símbolo de que o Senhor formou. Não é assim? É a sua igreja. O Senhor forma o cântaro. E aqui o cântaro tem que ser destruído. Isso significa que temos que destruir esse corpo. Não o corpo físico, não? Vocês compreendem. Temos que o velho coração, o coração duro, tem que se acaba com isso. E vai receber um novo coração, o povo de Deus. Aqui o povo tem que ser perfeito. O que é velho tem que ser destruído aqui. Somente versículo 20, e vamos fazer um resumo. E disse... Sim. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas para tocaram e clamaram espada do Senhor e de Gideão. Então aqui também temos o clamor. O clamor, o forte clamor, que você pode colocar aqui. Também pode colocar aqui. O clamor forte. Alto clamor. Por essa história de Gideão, acho que aporta uma perspectiva bem completa e interessante da prisão antes da meia-noite. A prisão antes da meia-noite na história de Gideão é para quem? Por que acontece? Por que Deus permite que eles possam ir ouvir a predição da sua vitória? Por quê? Aqui nessa história. O que diz lá? Não entendi acusticamente. Ele não estava convencido. No caso que tens medo ainda, não? Isso que você falou. Então, nesse caso que vocês ainda não têm certeza, a prisão da meia-noite é uma coisa que também ajuda a nós a ter certeza. Isso vai dar certeza a nós e vai dar certeza aos outros que estão observando também que esse movimento é o movimento que o Senhor está abençoando. E se não acontece, então não é correto. Okay? Vai se cumprir o que aqui o povo de Deus vai predizer. Várias vezes as pessoas me perguntam sobre o que acontece se Donald Trump não vai ser o último presidente. Porque tem muitos indícios que talvez não vai ficar muito tempo como presidente. Mas na profecia declara isso claramente. A previsão antes da meia-noite. Sim.
Então, para fazer um pouco mais simples isso talvez, a previsão da meia-noite são muitas coisas. A previsão desta meia-noite são as profecias que o povo de Deus está dando agora. Vou colocar agora aqui uma data, 2014. A previsão desta meia-noite são várias coisas, são várias profecias, são várias compreensões de coisas que vão acontecer aqui. Outro dia fizemos uma lista do que tínhamos visto. A previsão desta meia-noite são 3 grupos. É predição de juízo, é cumprimento de uma promessa, é a separação de 2 grupos, é a lei latina virando-se em perseguição do povo de Deus. Latina? Romana. Ok. Romana. É o evangelho público, de maneira que os netineus já percebem. Dessa maneira eles já são incluídos, já começa isso. Não estou dizendo que vamos fazer campanhas para os netineus, eles vão perceber, eles vão se despertar, olha, que é isso? Também é a separação completa, acho que já falei isso, e a predição sobre o poder da trombeta. E também a chuva antes da meia-noite. Então são todos esses pontos a predição da meia-noite, querida irmã. São várias coisas. Nós, predizendo os eventos de Pânio e de Jáfia, isso forma parte da previsão da meia-noite. Estamos predizindo aqui o que vai acontecer acá. Por isso eu estou dizendo que é um processo. Mas começou aqui porque um processo, como todas essas coisas são processos, e vamos acabar, já estamos sobre a hora. Quando caiu o Papa, ou quando recebeu a ferida mortal? Ok, todo mundo sabe, 1798. Mas, na verdade, a caída já começou um ano anterior, 1797, isso. E o Papa não morreu aqui, quando morreu? 1799. Então, se você quer ver a ferida mortal, na verdade, os acontecimentos políticos, França contra, levantando-se na campanha, França levantando-se na campanha contra os Estados do Vaticano, começando aqui entra no Vaticano, mas o Papa morre aqui. Podemos defender que isto é a ferida mortal, mas podemos defender que é um processo de aqui para aqui. Ok? E temos isso em várias linhas. A segunda mensagem angelical, por exemplo, que se cumpriu nos tempos de Milerita, mas vai se cumprir agora, se está cumprindo agora. Ou o terceiro anjo, muitas coisas, o decreto dominical. O decreto dominical sai primeiro, de forma pequena, na meia-noite, depois nos Estados Unidos e depois em Brasil e outros países. É um desenvolvimento. Não sempre é um dia no mais, ou um ponto. E acho que todos esses eventos funcionam assim. Isso às vezes causa complicações, mas uma vez compreendido, ajuda a ver e interpretar os símbolos. Então, a previsão de meia-noite podemos colocar como um ponto, mas também deveríamos compreender que é um processo que começou em 2014. 2014 foi a separação, a primeira separação dentro do movimento. O primeiro grupo que pregou essa mensagem, pregou muitos anos essa mensagem com nós, em todo o mundo, um grande grupo se separou em 2014. Okay?
Isso foi a primeira experiência bem amarga dentro do nosso movimento. E como isto é parte do que chamamos a cizaña, o joio separado do trigo, então podemos colocar a presença da meia-noite aqui, porque isso é que acontece na presença da meia-noite. Joio e trigo separado. Começa o processo aqui. Por isso colocamos 2014 aqui. Mas a separação do trigo e do joio em nosso movimento é um processo. Somente agora, ano 2016, 2017, outra grande separação. 2 semanas atrás, outra separação. É um processo, ok? Então, a presença de meia-noite, na minha cabeça, são muitas coisas, irmão. São muitos eventos. Porque não simplesmente é uma predicação. A predicação é um nome que dá para lembrar bem e ensina que tem que ver com meia-noite, mas com esses estudos, espero que temos visto que não somente é uma predicação, é um evento onde muitas coisas acontecem. Então, se tem perguntas, talvez na hora de perguntas e respostas que o Ministério vai colocar, podemos fazer isso. Por enquanto, então, quero fechar esse estudo e agradecer ao Senhor junto com vocês. Querido Senhor, te queremos agradecer. Temos estudado várias histórias, pequenas histórias que todo mundo conhece, mas de repente aparecem símbolos que não tínhamos visto. O tesouro que foi escondido, Senhor, foi descoberto. Te agradecemos muito por isso, por essa experiência. Agradeço que tínhamos esse tempo aqui. Pido que abençoe seus irmãos, todos os que estudam com nós, essa mensagem, de provar essa mensagem, de estudar por si mesmos e de receber convicção da verdade, mediante a tua ajuda. Senhor, te agradecemos muito, porque tens compaixão com nós, igual como na história de Gideão, para ajudar a falta de crença, da falta de convicção, o medo do povo. Tu permites que o seu povo veja as coisas, compreenda as coisas antes que aconteceram. Te agradecemos, Senhor, te alabamos por Jesus Cristo. Amém.